Há histórias que não terminam. Elas apenas ficam guardadas, silenciosas, esperando o momento certo para serem lembradas. Essa é uma delas. Eles se conheceram ainda jovens, na escola, num tempo em que a vida parecia simples e o futuro ainda não exigia tantas escolhas. Ela sentava sempre na carteira da frente, atenta às aulas, com os cadernos organizados sobre a mesa. Não sabia, mas alguém, logo atrás, a observava em silêncio. Ele sentava uma carteira atrás dela, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Via o jeito como ela ajeitava o cabelo, como apoiava o rosto na mão quando parecia pensativa. Ele nunca falou sobre isso com ninguém, mas aquele lugar atrás dela se tornou o melhor ponto da sala. Entre eles, não havia palavras no começo, apenas a presença. Às vezes, quando o professor se distraía, ela virava levemente o rosto, e ele desviava o olhar rápido, como quem foi pego em algo proibido. Outras vezes, os olhares se encontravam por segundos, poucos segundos, mas suficientes para acelerar o coração. Ela percebia, sentia aquele olhar atrás de si, não a incomodava, de alguma forma a confortava. Ela se perguntava quem ele realmente era, se era tímido assim com todos, se pensava nela também. Ele pensava demais. Pensava em puxar conversa, pensava em pedir emprestado um lápis, um caderno, qualquer desculpa, mas o medo sempre chegava antes. Os dias foram passando, as aulas mudando, as estações também. Com o tempo, vieram pequenas conversas, comentários rápidos sobre a matéria, um sorriso trocado quando algo dava errado. Nada declarado, nada óbvio, mas tudo carregado de significado. Ela gostava daquele jeito calmo dele, ele gostava da forma como ela ouvia com atenção, e, sem perceberem, criavam uma história só deles, mesmo sem nunca nomeá-la. Ela tinha receio de estragar aquilo, ele tinha receio de tentar. E assim, o sentimento foi ficando quieto, guardado, respeitado, até que o tempo começou a cobrar. O último ano chegou, o último dia de aula também. Naquela manhã, ele sentou atrás dela como sempre, mas algo era diferente. Havia urgência no ar. Ela virou o rosto uma última vez. Ele sentiu que deveria dizer algo, qualquer coisa, mas não disse. O sinal tocou, as pessoas se levantaram, as despedidas começaram. Ela foi embora primeiro. Ele ficou parado, olhando enquanto ela se afastava pelo corredor. E assim, a história ficou ali. A vida seguiu. Ela construiu um caminho, ele construiu o dele. Houve outros amores, outras histórias, outras escolhas. Mas às vezes, em momentos silenciosos, ela se lembrava daquele olhar atrás dela. Ele, em certas noites, se perguntava como teria sido se tivesse tido coragem. Não com arrependimento, mas com uma saudade suave. Anos se passaram, o tempo deixou marcas, nos rostos, nos passos, mas não apagou as lembranças. Um dia, por acaso, se encontraram novamente. Não precisaram perguntar quem era quem. Os olhos reconheceram. Conversaram com calma, falaram da vida, do que foi, do que não foi. E, por um instante, aquele sentimento antigo passou entre eles, sem dor, sem pressa, em paz. Eles sorriram, se despediram e seguiram caminhos diferentes, mas agora sem silêncio pesado, porque algumas histórias não precisam acontecer para serem importantes. Alguns amores não nasceram para durar, mas para ensinar. E aquele amor que nunca foi, foi exatamente o que precisava ser. Uma lembrança tranquila, um sentimento bonito, um capítulo da vida que valeu a pena existir. Uma lembrança tranquila, um sentimento bonito, um capítulo da vida que valeu a pena existir. Porque nem tudo que importa precisa virar história contada em voz alta. Algumas coisas existem apenas dentro da gente. E aquele sentimento, guardado por tanto tempo, nunca foi um peso, nunca foi um arrependimento. Foi apenas uma parte do caminho. Ela, muitas vezes, pensou naquele tempo com carinho.
não com saudade amarga, mas com gratidão. Gratidão por ter sentido algo puro, simples, sem cobranças, sem promessas quebradas. Ele também, em certos momentos, quando a vida ficava silenciosa demais, lembrava daquele lugar na sala, da carteira atrás dela, do jeito como o mundo parecia maior naquela época. E sorria sozinho, porque de algum modo aquele sentimento o acompanhou pela vida. O ensinou a ser mais atento, mais cuidadoso, mais humano. Às vezes a gente não percebe, mas são essas histórias inacabadas que moldam quem nos tornamos. Não pelo que aconteceu, mas pelo que sentimos. Ela aprendeu com o tempo que nem todo amor pede ação. Alguns pedem apenas respeito. Ele aprendeu que o silêncio também fala, e que nem sempre o tempo certo chega. Mas isso não tornava a história triste. Pelo contrário, tornava verdadeira. Com os anos, as lembranças foram ficando mais suaves, como uma fotografia antiga que já perdeu um pouco da cor, mas nunca o valor. E sempre que pensava nisso, ela sentia a paz. Ele também. Porque no fundo, eles sabiam, aquele amor nunca foi esquecido, apenas ficou onde deveria ficar, no passado, guardado com cuidado, sem dor, sem culpa. E assim, seguiram vivendo, amando de outras formas, construindo outras histórias, mas carregando dentro de si a prova de que foram capazes de sentir. E isso já era suficiente, porque no fim das contas, a vida não é feita apenas dos amores que deram certo, mas também dos sentimentos que nos ensinaram a olhar o mundo com mais delicadeza. E aquele amor que nunca foi, continuou sendo, silencioso, inteiro e eterno, do jeito que só as lembranças sabem ser. E com o passar do tempo, eles perceberam algo importante. Algumas histórias não pedem finais grandiosos, não precisam de declarações tardias, nem de reencontros dramáticos. Algumas histórias pedem apenas aceitação. Aceitação do que foi vivido, do jeito que foi possível. Ela, em muitos momentos da vida, se deu conta de que aquele sentimento antigo nunca aprendeu ao passado. Pelo contrário, deu a ela uma referência, uma lembrança do que era sentir, sem pressa, sem medo, sem exigências. Ele também entendeu isso com o tempo, que aquele silêncio compartilhado na sala de aula o ensinou a observar mais, a ouvir melhor, a valorizar os pequenos gestos. E isso fez diferença. Fez diferença na forma como ele amou depois, na maneira como respeitou os sentimentos dos outros, na paciência que aprendeu a ter com a vida. Às vezes, o que não acontece tem tanto valor quanto o que acontece, porque nem todo amor nasce para durar. Alguns nascem apenas para mostrar que somos capazes de sentir. E sentir já é muito. Quando pensavam um no outro, não havia mais perguntas sem resposta, nem e se, nem arrependimentos. Havia apenas compreensão. A compreensão de que aquele sentimento cumpriu seu papel, no tempo certo, do jeito certo. E assim, a lembrança daquele amor se tornou leve, como uma música antiga que toca ao longe, não chama a atenção, mas aquece o coração. E sempre que a vida ficava silenciosa demais, essa lembrança surgia, não para doer, mas para lembrar. Lembrar que um dia duas pessoas se sentaram próximas, separadas por uma carteira, unidas por um sentimento simples e verdadeiro. E isso ninguém pode tirar, porque há histórias que não precisam ser vividas até o fim para serem completas. Elas vivem na memória, no silêncio e no coração. E ali, aquele amor que nunca foi, continuou existindo.